Oi gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu resolvi falar de Capricórnio, na verdade foi uma intuição que eu tive. É claro que eu vou falar mais vezes sobre Capricórnio, porque o que eu vou falar hoje é só uma introdução básica sobre este signo, sobre essa energia, sobre essa hierarquia capricorniana, quais são os mistérios que tem com relação a Capricórnio, por que Capricórnio está na casa 10 e por que é regido por Saturno. Interessante, porque essa intuição veio logo com Saturno em Capricórnio e Sol em Capricórnio, se você está vendo hoje no vídeo de hoje, né? E eu vou começar então a falar um pouquinho dele, de uma via mais esotérica, trazendo um pouquinho de astrologia. Depois eu vou falar de outros vídeos, fazendo um pouquinho, correlacionando com a astrologia convencional. Não liguem porque eu estou com uma meia apagar aqui, porque o apagador já não apaga mais. Não tem mais utilidade e como uma boa quantidade de Capricórnio que tem neste corpo, a gente dá sempre um jeito, né? Então eu quero colocar para vocês uma questão muito interessante, que Capricórnio, gente, Capricórnio já está no nome, né? Caprino, né? São os cabritos, são aqueles animais que sobem a montanha e ficam lá no topo da montanha só olhando para baixo. E geralmente eles ficam sozinhos, né? Ou eles estão em grupos, mas apenas com os seus semelhantes. Por isso que capricorniano se dá bem com capricorniano, porque eles entendem uns aos outros, né? E aí, Capricórnio também significa, gente, unicórnio de Deus. Unicórnio. Marcela, como assim unicórnio? Esse unicórnio que a gente vê, primeiro que é unicórnio, não com I, é com E. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é que também, gente, vocês começaram a perceber que entrando o ciclo aí de Saturno, vocês não percebem que tem tudo um jogo de energias, de simbologias, que às vezes as pessoas colocam para quê? Para tentar conversar com o inconsciente de cada um. Vocês perceberam que nesse ciclo de Capricórnio, que essa questão do unicórnio, essa coisa fofinha, essa coisa onde a gente vê parte do chifre, você viu que do nada deu um boom? Vocês perceberam isso? Bem na época do ciclo de Capricórnio. Vocês começam a perceber onde a gente vai nas festas, onde todo mundo quer o bolo de unicórnio, quer se vestir como unicórnio. Vocês acham que não tem nada a ver? Claro que tem. É porque está trabalhando os arquétipos das pessoas, na simbologia. Quando a gente está ligado nas questões do mundo, a gente compreende os arquétipos, o simbolismo daquilo. Quando a gente não tem, é como se chega pra gente para ver se alguns despertam, né? Claro que a grande massa ainda ela está muito adormecida, ainda dorme, que nem a Bela adormecida, né? Que nem a Branca de Neve. Você acha que também o Walt Disney, hoje eu vou falar um pouquinho do Walt Disney, você acha que também o Walt Disney ele não colocava os filmes para tentar conversar com as pessoas? Você acha que não também, né? Tudo com relação à intuição, né? Pessoas muito intuitivas, né? Então, unicórnio de Deus. Unicórnio de Deus, a gente está relacionando, gente, com a questão do iniciado. O que é o iniciado? É aquele que já passou por etapas de iniciação, principalmente as etapas relacionadas com os chakras, né? Então a gente tem desde o chakra básico até o chakra coronário. E o iniciado, ele está iniciado já o quê? Nas questões espirituais. Ele ainda não se tornou iluminado, ele não se tornou um adepto, que é com relação quando abre, quando floresce, né? Esta flor aqui, a flor de lótus, né? A flor de mil pétalas, quando floresce, e aí sim ocorre a grande iluminação deste ser humano, né? O iniciado, então, é o capricorniano, né? É o iniciado de Deus, é o unicórnio de Deus. Porque, gente, olha que interessante, vou falar um pouquinho da astrologia aqui para vocês. Quando a gente pega de Escorpião até Sagitário, a gente está falando de um período muito difícil para as pessoas que vivem o autoconhecimento, para as pessoas que trazem esses elementos para se trabalhar, né? Porque em Escorpião a gente tem que ir lá no portão de Hades, eu falo. A gente tem que ir lá no portão de Hades, chegar e falar assim: ô senhorzinho, eu sei que você não quer liberar, mas dá minha alma, deixa eu sublimar a minha aula, deixa ela chegar na casa 10, deixa ela chegar no topo da montanha, né, como eu sempre coloco aqui para vocês. E aí é interessante que
é de lá, é lá do fundo da alma, é lá do fundo de trazer de volta essa alma, porque, gente, a alma ela é um veículo que deve ser utilizado. O que a gente faz com essa alma? A gente mata a alma. Né? A alma ela tem que voltar para onde? Para a sua morada, que a morada é juntamente com o espírito. Lembrando que a alma é o aspecto feminino e lembrando que o espírito é o aspecto masculino. Eu já fiz um post falando um pouquinho da morada de Deus. Se você quiser, entra lá no Facebook, você vai entender um pouquinho mais disso que eu estou falando para vocês. Então, quando a gente junta, vamos lá, eu já estou com esse quadro todo bagunçado. Quando a gente junta a alma mais o sol, a gente chega onde? Na união, a gente chega no todo. A gente chega principalmente ao segundo nível, ou a mãe universal. Porque a mãe universal, que é relacionado com a pomba do Espírito Santo, a Shakti, tem vários nomes, gente, não fica preso a nomes. É o que dá origem à polaridade, né? Então é uma coisa interessante. E aí a gente tem a ver com o ascendente, tá? E o que é o ascendente? Para quem faz orientação vocacional sabe do que eu tô falando. O ascendente é o equilíbrio entre energias lunares e solares. E aí falando um pouquinho também lá daquele post que eu escrevi no Facebook, que as pessoas não entenderam um pouco com relação ao ascendente. O ascendente é aquele que ascensiona. Então, ou seja, quando eu equilibro as questões lunares femininas, as questões solares, eu chego no meu ascendente, que eu chego no meu mestre. O mestre é o Capricórnio. Vocês já ouviram falar que aqui, pelo menos, né, o que eu coloco aqui para vocês, que o mestre é o ancião, que é o grande libertador. É o que liberta a gente da nossa própria ignorância. Não é o libertador de vir e libertar a humanidade, não. Gente, é com relação à consciência. Tudo aqui que eu falo para vocês com relação à consciência. Então, o ascendente, o signo que está ascendendo é muito importante. A gente acha que não, mas é importante. É claro que a gente está falando aqui numa via um pouquinho mais profunda. Quando a gente fala de astrologia um pouquinho mais, essa astrologia mais convencional, a gente está falando com relação à máscara, à persona, mas quando a gente adentra na astrologia, a gente está falando então do ascensionamento, aquele que ascensiona nas dimensões superiores. E quem ascensiona e quem pode chegar nos mundos superiores é o mestre. Só ele pode chegar. A criança ainda mimada, a criança ainda que está muito presa às suas emoções e principalmente às questões materiais, os pensamentos, não tem como chegar. Ainda ela precisa de um processo de amadurecimento. E Capricórnio está relacionado com o amadurecimento. Está relacionado com os processos a longo prazo. Eu já falei um pouquinho de Saturno no vídeo de Aquário, se você quiser ver. Todos os vídeos que eu coloco, gente, eles são complementares uns com os outros, né? Eu sei que tem muita coisa, mas eles são complementares. Então, Saturno rege Capricórnio. Saturno, quem é Saturno? Saturno, ele é um planeta. Saturno, ele é um filho de Deus, ele é um autogerado. Por isso que Saturno, ele é um andrógeno. Ele rege tanto um signo masculino como um signo feminino. Signo feminino é Capricórnio, signo da Terra. E o signo masculino é Aquário, o signo do elemento ar. Então, Saturno, ele é o arquétipo do mestre, do ancião, do líder, porque ele sabe ser líder. Como é que a gente sabe ser líder? O líder é aquele que põe a mão na massa, né? Ele trabalha junto e ele sabe direcionar muito bem a energia. Ele faz assim, ele faz muito com pouca energia. Por isso que Marte fica exaltado em Capricórnio. Vocês entendem agora? Porque a gente tem que entender, antes da gente estudar a astrologia convencional, é interessante a gente estudar a cosmogênese, a antropogênese, a própria astrologia esotérica, para que nos dê base, porque senão fica uma coisa muito solta. Capricórnio é assim, Capricórnio é frio. Não é assim, Capricórnio é rígido, Capricórnio é fechado. Isso aí, gente, é para quem estuda uma astrologia que não entende, que não compreende. E o que eu tento trazer para vocês é compreensão das energias. Claro que a gente vai aprofundando aos poucos. Então, Marte, como ele é um planeta da guerra, um planeta que rege tanto Áries, signo de fogo, e Escorpião. Eu já fiz um vídeo falando, isso você pode ver lá no vídeo, eu vou colocar aqui embaixo, no vídeo está falando sobre a conjunção de Júpiter com Vênus. Eu explico por que Escorpião tem fogo dentro dele. É o único signo do elemento água que tem fogo dentro dele, porque contém, eu já falei isso, contém 2 vezes Áries e Sagitário dentro dele. Por isso que Marte está relacionado muito com a questão do elemento fogo
e quando está em Capricórnio ele fica exaltado. Então se você traz aí Marte em Capricórnio, Sol em Capricórnio, você tem grandes chances de fazer muito utilizando pouca energia. Falando um pouquinho de Áries, que eu sempre comento também, o problema de Áries é que Áries é estourado, ele estoura para todos os lados. É que nem uma bomba, né? A bomba, ela tem aquela energia, Áries tem muita energia, estoura para todos os lados. E a grande parte, ele é uma coisa mais reativa. É reativa, é reação. Não, a gente tem que ser assertivo, a gente tem que utilizar a energia que tem muito, que está relacionado com o ascendente, né? Áries não está relacionado com a casa 1. Marte não está relacionado com a casa 1, tem muito e tem que, ó, é um tiro, é uma flecha, e tem que ir. Por isso que Escorpião contém Sagitário, contém Áries, né? Por isso que quando a gente entra nas questões de Escorpião, quando a gente se aprofunda em Escorpião, a gente tem que subir. Sobe, galera, sobe. Eu fiz um vídeo lá no Facebook também, correlacionando ao filme Everest, para vocês entenderem um pouquinho com relação a isso. É muitas coisas para a gente falar, né? E eu gosto muito de juntar os assuntos, né? Então, se você tem um pouco de dificuldade de compreender, escreve aqui pra mim, às vezes eu posso falar de uma forma um pouco mais branda, mas é que eu gosto de juntar para que a gente possa compreender. Então, unicórnio de Deus, né? E unicórnio, o que acontece? O unicórnio está relacionado, gente, com a terceira visão. Ai, Marcela, mas a terceira visão não é o arquétipo da águia? Não é relacionado com o escorpião? Sim, relacionado com o escorpião, na verdade. Para mim, Escorpião está muito mais relacionado com a Fênix, não propriamente dita com a Águia. A Águia ela vai chegar em Sagitário, né? Porque a Águia ela olha por cima, é o conhecimento universal, não é mais o conhecimento dual de Gêmeos. Conhecimento dual de Gêmeos, eu tenho certo e errado. Por isso que é muito engraçado, eu estou fazendo muita orientação vocacional com gente com Escorpião lá na casa 3. Ô galera que é presa às crenças. Que é crenças o quê? Certo e errado, certo e errado. Sagitário não é certo e errado. Sagitário olha por cima, por isso que é visão de águia. Por isso que ele olha por cima. Por isso que aqui a gente já tem um despertamento, por isso que é o iniciado, entendeu? O iniciado aqui nos conhecimentos e nos mistérios profundos. Por isso que ele já tem a visão de Deus dentro dele. Então, se você tem esses elementos em Capricórnios aí, você tem que começar a se buscar. Vai no autoconhecimento que você vai começar a compreender quem você é. Então, um unicórnio, né? Olha o unicórnio. Ele sai da onde o unicórnio, gente? Aqui, ó, terceiro olho. Se você, por acaso, vê nos seus sonhos, ou se você vê seres, né? Se você tem essa capacidade, porque está ativando a clarividência, que é a visão de Deus. A única visão que a gente tem de Deus, da realidade como um todo, é a visão do terceiro olho. Você está em contato com os deuses. Os deuses têm chifres, gente. A gente acha que não, mas os deuses têm chifres, sim. Né? E aí o que acontece? O unicórnio de Deus, porque ele é branco. Como é que é? Como é que é o unicórnio, gente? Como é que é? O cavalo, né? O cavalo alado, ele é branco. Branco está relacionado com a luz, está relacionado com a pureza. Aquele que saiu o quê? Da escuridão da sua própria ignorância. Aquele que eleva, olha a ignorância. O que é ignorância, gente? Estou falando aqui dos chakras, dos chakras inferiores, né? Ignorância, a gente está preso ao quê? Chakra básico. A gente não entende, perdão, a gente está preso ao quê? Ao material e às questões puramente sexo. Mas é aquele sexo relacionado mais à parte animal, o instinto animal. Por isso que tem que controlar muito bem o escorpião, tem que entender essa energia para subir, né? Depois a gente fala do que? Das questões das emoções, né? Oxe, o ser humano está preso nessas duas questões. Duas questões. Pessoa que tem bastante elemento aí de relação ao Capricórnio, e se você nasceu, vou colocar o dia aí, se você nasceu a partir do dia 15, se você nasce do dia 15 até o dia 22, você é um ser humano que está desenvolvendo os seus chakras superiores. Todos nós temos um nome, temos uma data de nascimento, temos um mapa astral, temos uma mão que fala muito bem da gente, temos um corpo, tudo, se a gente conseguisse nos autoconhecer de verdade, a gente ia compreender a gente. E eu sou uma testemunha disso, né? Da minha própria vivência no autoconhecimento. A gente começa a desvelar as camadas, o que está interno e o que está externo de mim, né? Então o unicórnio ele tem esse significado, ele é o arquétipo da pureza, ele é casto. O que é castidade, gente? Castidade de que eu não pego mais da minha consciência e eu não densifico ela.
Densifica o quê? As questões do sexo, quando a gente deturpa o sexo, ou seja, o sexo é ruim? Não, mas é quando a gente deturpa o sexo, quando não há amor, né? E também com relação às emoções, os pensamentos. Ou seja, se a minha mente só pensa merda, e se minhas emoções só são horríveis, o que eu estou fazendo com essa minha consciência? Eu estou rebaixando essa consciência. Lembrando que é muito interessante vocês estudarem os 12 arquétipos, os 12 trabalhos de Hércules, porque o Capricórnio está relacionado então com o 10º trabalho de Hércules, né? Hércules, quem é o Hércules? Hércules é o peregrino, é aquele que está então passando pelas 12 fases, as 12 casas, os 12 signos. E Hércules, quando ele entra, né, na questão de Capricórnio, mas especificamente, ele vai aonde? Ele já foi lá em Hades e ele vai buscar quem em Hades? Prometeu. Prometeu, ele é uma alma imortal. Quem é a alma imortal, gente? É o espírito. E o espírito, ele está preso o quê? Nas dores e nas ilusões. E aí ele consegue, né, vencer o cachorro de 3 cabeças. Porque as 3 cabeças são as 3 grandes ignorâncias que a gente tem, e aí consegue libertar Prometeu. Ou seja, Capricórnio, ele consegue libertar a alma, né? Por isso que o eixo Capricórnio, Câncer, está relacionado com o eixo do destino. Qual vai ser o seu destino? Ficar preso ao mundo ou voltar a sua consciência para Deus? Ser um Deus em consciência, né? Como é que vai ser isso, né? É bem essa questão, a gente pode falar muito sobre isso, porque é um assunto que tem pano pra manga, assim, né? E aí é muito interessante porque quando a gente fala de Capricórnio, ele é um filho mortal, ou seja, antes, né? Ele era um filho imortal, nós somos filhos mortais. A gente não vive ainda na eternidade, a gente vive. O que mais a gente faz no nosso dia a dia? Condicionar o tempo? Como é que assim eu condiciono meu tempo? Tem metas, planos? Isso, gente, é Capricórnio, não é astrologia convencional. Capricórnio, ele tem a eternidade. Capricórnio, quando vence realmente, principalmente, né, quando ele atravessa o seu próprio inferno, este inferno a gente está relacionado com o Escorpião, por isso que Capricórnio vem depois de Escorpião, não faz sentido Escorpião vem depois de Capricórnio, né? Quando ele atravessa o seu próprio inferno, ele consegue então chegar para Cronos e falar: e aí, Cronos, beleza? Acabamos por aqui? Venci a tua eternidade. Porque a consciência, ela voltou para onde ela tinha que estar, e não voltada para baixo, né? Então, ele sai de um filho mortal e vira um filho imortal. Ele, então, consegue o grito da vitória. Por isso que a cabra, ela consegue subir até o topo da montanha. Você acha que não é doloroso chegar no topo? Eu queria muito um dia conversar com uma cabra e falar: como é que vocês conseguem chegar lá em cima? E chega, gente, é só ver um vídeo no YouTube aí. Elas vão chegando, elas vão conseguindo, e com muita dor no seu sentido de esforço, dor no seu sentido de perseverança, do tipo, eu vou voltar a minha consciência para o fogo divino e não ficar mais rebaixando ela, porque não tem mais para onde rebaixar. Olha a humanidade como está, a gente já rebaixou demais. Não tem mais para onde ir. Eu vou conseguir. Então a gente se torna imortais, né? A consciência se tornou, então, ela livre, porque depois de Capricórnio vem Aquário. Aquário é a liberdade. Uma liberdade plena, né? Onde a gente consegue, então, aí a gente tem a autorização, gente, de começar a adentrar todos os mundos. É como se as dimensões abrissem, né? Porque eu já estou com o meu terceiro olho aberto, as minhas dimensões, elas abrem, e aí eu tenho o que? Passaporte garantido para entrar em todas as dimensões. É uma mente intuitiva, né? É uma mente que está ligada ao que é telepatia. Eu consigo estar em todos os lugares, e em todos os lugares eu estou. É difícil, né? Então, a espiritualidade não é essa coisa muito, tipo, que a gente vê essa espiritualidade de revistinha, não, viu, gente? Espiritualidade é uma coisa muito mais séria do que a gente possa imaginar. E é engraçado que Capricórnio, gente, ele, antes da gente entrar no inferno do coletivo, que este inferno do coletivo é Plutão, por isso que é muito difícil a gente acionar Plutão, e é muito engraçado que também o inferno do coletivo está relacionado com a casa 12, né? Por isso que a galera de peixes
fecha muito, é muito introspectivo, porque assim, gente, eles sentem, a galera de peixes, né, a casa 12, essa energia sente de uma forma visceral, porque está sentindo toda a humanidade, né? As casas de água geralmente sentem, tem essa percepção sensitiva muito forte, né? Mas a casa 12 especificamente. Então, ou seja, antes de entrar no inferno universal, eu tenho que estar preparado. Olha aqui a preparação. Foi toda uma preparação. As 10 casas é preparação para que a gente possa dar o voo à liberdade, o voo à consciência. E aí a gente vai ter a capacidade de adentrar e ajudar o inferno do coletivo. Então a gente já começa a identificar que não é só a gente ficar falando para todo mundo, ai meu filhinho, tudo bem. Não, às vezes Capricórnio tem que ter uma postura um pouco mais rígida, mais áspera, mas isso não quer dizer que ele não tem amor. O amor de Capricórnio é de verdade. O amor de Capricórnio é um amor verdadeiro, é um amor da realidade, não um amor da ilusão. É, né, gente? Capricórnio é muito mal visto, né? Então, o que acontece? Eu quero falar um pouquinho de um filme. Eu quero muito, gente, começar a fazer isso. Trazer filmes para vocês, para que a gente possa ver a astrologia no filme. As pessoas têm dificuldade com a astrologia e os filmes, eles gritam astrologia, né? E um filme onde vocês possam ver... Gente, não vai pelo contexto do filme. Veja o filme. Ah, se é verdade ou não o filme, não importa, mas veja o filme. É o que? O Walt, que é o Walt Disney, né? Nos bastidores de Mary Poppins. Este filme, eu vou resumir ele basicamente. A gente vê a escritora, que eu creio que o nome dela é LP, e ela então é convidada por Walt Disney, né? Para que ela possa vender os direitos autorais de Mary Poppins para que se torne um filme, né? E é muito engraçado, então, porque ela chega lá nos Estados Unidos e aí ela é recebida. É muito engraçado essa cena, porque é típico de Capricórnio, quando o Capricórnio ele não se entende, né? Aí chega assim, o Walt Disney, ele colocou num quarto cheio de coisas de criança. Ah, Capricórnio não gosta disso quando ainda a criança dele não está alimentada. E ela é muito engraçada porque essa jornalista, vocês podem ver, ela é o arquétipo tipo... Quando a gente... Gente, isso aqui eu tô falando mais com relação a um arquétipo já evoluído. Tô falando num quesito com relação às questões mais humanas, tá bom? Deste filme aqui pra vocês. E é muito interessante porque vai mostrando ao longo do filme, ela não gosta de nada, ela acha tudo horrível. Aí as pessoas estão alegres, né? A alegria é câncer, não, gente? A câncer é o que? É a criança do zodíaco. E ela acha tudo horrível, e ela desiste, e ela tira. Você pode ver, ela é zangada, ela é amargurada. Porque olha, eixo, Capricórnio e Câncer são os amargurados, são, olha, os chatões do zodíaco, né? E é muito engraçado que então ela vai aos poucos, né, o Walt Disney, ele vai então compreendendo um pouco mais essa mulher, compreendendo um pouco mais a dor desta mulher. E olha que interessante, né, isso até me emociona. Eu não lembro muito do filme, eu vi esse filme faz muito tempo, mas tem uma parte que no final ela consegue, né, autoriza os direitos autorais para o Walt Disney, e ela vê o filme e ela chora no filme. Porque o que acontece? Qual que é a história, né? A Mary Poppins ela não existe, tá, gente? A Mary Poppins foi criada, provavelmente a história desta mulher foi criada com uma forma de dar força, principalmente para essa criança. Porque quando conta-se no filme que quando ela era criança, né, o pai, a figura que mais amava, era alcoólatra, não dava jeito, e ela gostava muito do pai, porque o pai... ele era alegre, ele trazia fantasia, algo que a criança precisa e algo que a criança gosta. E aí o que acontece é que a mãe, ela não aguentava mais as mentiras do pai, principalmente com relação ao emprego e ao álcool. Chega um determinado momento, então, que este pai, ele acaba morrendo, né, ele acaba morrendo, e esta mãe, então, como acho que ela tinha 2 filhas, que é ela e mais uma, ela então chega no rio e ela quer se suicidar. Ela não aguenta a dor, né? Isso até me arrepia. E aí ela, né, criança, né, ou seja, ela teve que amadurecer muito cedo. Por isso que Capricórnio, ai gente, me emocionei aqui. Por isso que Capricórnio, ou quem nasce com, principalmente a lua em Capricórnio, você nasce com a casa 4 em Capricórnio também,
amadurece muito cedo, então perde um pouco dessa alegria, por isso que às vezes fica rude demais, né? E aí então a criança acaba entrando na água, né? E acaba salvando esta mãe. Então, ou seja, ela teve que sair, porque quando a gente fala de constelação familiar, gente, é a mãe que cuida da criança, não a criança que cuida da mãe. Mas essa mãe não tinha condições, então a criança ela sai do papel de criança e já vai ter que ir para as dores do mundo. E ela tem que ser a mãe dela. E é muito engraçado que nesse meio tempo chega a tia da mãe, né? E ela é a Mary Poppins. E aí o que acontece? Na verdade, não existe essa tia, gente, né? É só um arquétipo, é só uma questão. Na verdade, a Mary Poppins é a própria criança. É ela que vai estruturar a casa. É ela que vai trazer o que a casa precisa ser feito, porque a casa estava bagunçada, toda, né? Porque a mãe estava desorientada, né? Então é muito legal de vocês assistirem esse filme. Fiquem ligados a Capricórnio e a Câncer, vocês vão entender um pouquinho mais. E você que tem Capricórnio, veja esse filme que você vai se emocionar, porque você vai entender por que essa sensação de abandono, por que essa sensação de falta. A falta vem porque você teve que crescer cedo demais, emocionalmente. Você não teve o colo, a nutrição que você precisava. Então vamos voltar aqui, eu só coloquei isso, porque é muito interessante de vocês compreenderem. Então, eles são os iniciados, são os salvadores do mundo. Por que são os salvadores do mundo, né, gente? Então, Capricórnio, gente, ele não fica mais preso às questões de família, às questões emocionais. Se você é uma pessoa que ainda não consegue estar dentro da família que você nasceu, e você ainda se identifica demais com o outro, ainda você se identifica demais ou com as dores, ou você não aceita o outro, você ainda está preso na sua casa 4. Você ainda está preso nas questões familiares. O capricorniano, ele, gente, não quer dizer que vai se distanciar da família. Ele pode estar dentro da família, ele pode estar dentro, por exemplo, de um almoço, mas ele não está mais preso àquelas questões. Ele vai amar as pessoas, não como a sua família de sangue, mas com o seu coração. Quando a gente ama com o coração, a gente já passou da fase de amar só o meu nuclinho, eu amo a humanidade. Por isso que eles são os salvadores do mundo, por isso que eles são os grandes libertadores do mundo, né? Porque eles acionam, então, o seu Cristo. Eles não se identificam mais com a mente. E é a partir da mente que me causa os condicionamentos. Ou seja, aquelas pessoas que dizem assim, eu amo a minha família, mas aí olha para a esquina uma pessoa que é um morador de rua e fala, nossa, essa pessoa, você deve estar assim porque ela está assim, porque ela é uma vagabunda. Não, eles vão amar com todo o coração deles. Porque Capricórnio, como ser um unicórnio de Deus, ele conseguiu então despertar a sua consciência crística. Consciência crística já passou pelo seu chakra cardíaco. Por isso que eles estão nas iniciações superiores, né? Então, ou seja, eles não têm mais uma emoção egoísta. Eles são muito às vezes mal compreendidos com a família, gente, porque eles têm essa questão com a humanidade, e não só com o seu núcleo familiar. Isso é uma coisa interessante da gente ter. Viver na vida prática e não na teoria. Capricórnio, que é isso? Capricórnio busca a si mesmo através da sua própria concretização na matéria. Essa questão de que tem a solidão e o abandono de Capricórnio, gente, sabe o que está relacionado? É a solidão, o abandono no quesito quando a gente vê as questões menos evoluídas de Capricórnio, mas a solidão está relacionada não com a sua família terrena, mas com a sua família universal. Eles se sentem assim, estou sozinho. Pai, como é que eu falo? Por isso que ele tenta trazer o mundo, o céu à terra. Por isso que eles são os verdadeiros materializadores, porque eles querem o quê? Trazer de volta a sua consciência de grupo, que é Câncer, a sua família espiritual. Aqui falando um pouquinho sobre porque Capricórnio, ele é o arquétipo então da sabedoria. Então a gente tem que entender que a sabedoria, ela tem que vir primeiro em relação ao signo de Escorpião e ao signo de Sagitário. Depois a gente vai ter a sabedoria na prática. Lembra-se, viver na prática, sabedoria na prática. Essa é a verdadeira sabedoria. A verdadeira meditação não é aquela meditação passiva onde eu estou apenas sentado com as minhas pernas, não. A verdadeira meditação é a meditação ativa. O Cristo, Jesus, como é conhecido, ele era um grande mediador, um grande meditador na prática.
ele tentava ao máximo fazer com que os homens eles pudessem se olhar como irmãos. Por isso que eu falo mais uma vez, Capricórnio, ele tem essa questão do status, do poder, né, relacionado ao que ele quer fazer com que a grande humanidade seja sua grande família. Por isso que tem muita energia de Câncer dentro dele, né? Câncer mora em Capricórnio, como Capricórnio mora em Câncer, né? Uma coisa bem interessante da gente saber com relação a isso. E outra coisa que eu queria dizer é a força do Capricórnio, né? É o último elemento terra. Força essa que faz as cabras subirem. A força está não na sua força bruta, mas sim na sua força consciência, na sua consciência. A força de consciência, a força da vontade do Pai, que faz com que as questões possam ser lapidadas, laboradas, sublimadas, e assim a gente acende o nosso chakra frontal. Eu acho que nesse vídeo eu queria falar um pouquinho disso para vocês. Eu vou fazer um outro vídeo falando de Capricórnio, uma via mais convencional na astrologia. Também vou fazer o de Aquário, que eu já fiz para vocês, de Escorpião, uma via mais esotérica para vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Para quem quer saber mais sobre orientação vocacional, para quem quer saber, eu quero muito fazer, gente, palestras e cursos relacionando a filmes e astrologia, a psicologia e a astrologia, a nutrição e a astrologia, a música e a astrologia, porque a gente pode misturar tudo, por que não? O que limita a gente sempre é a nossa mente e as nossas crenças, né? Põe o Escorpião lá na tua casa 3 para você quebrar um pouquinho com relação a isso, tá bom? Seja um pouco mais livre com relação ao seu sonho, né? E aí eu também quero pedir para vocês, se vocês quiserem conversar comigo, manda um e-mail, escreve aqui que eu estou aberta a conversar com vocês. Em breve também estarei disponibilizando o curso para vocês de uma forma, essa forma que eu passo para vocês. Se você gosta da minha energia, se você gosta da minha forma, né, eu fico muito feliz. E sempre vamos nos autoconhecendo para nos auto-reconhecer como um Deus, como um unicórnio de Deus. Um grande beijo para vocês. Fiquem em paz e até mais. Tchau, tchau!